Caramelo grávida presa em casa abandonada, até que certo dia um milagre aconteceu. Uma forte ventania atinge um bairro antigo do interior do Nordeste. Parte do muro de uma casa abandonada desaba com um estrondo seco. Ninguém se aproxima, ninguém quer saber. Mas ali dentro, entre entulhos, mofo e silêncio, uma cadela grávida levanta a cabeça pela primeira vez em dias. O nome dela é Caramelo. E o que vai acontecer com ela vai te emocionar do começo ao fim. Antes de continuar essa história surpreendente, curta esse vídeo, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Caramelo está sozinha. A pessoa que costumava alimentá-la desapareceu sem deixar rastro. Presa dentro de uma casa esquecida, ela luta todos os dias para manter seus filhotes a salvo, mesmo antes deles nascerem. Do outro lado da parede, uma mulher recém-chegada à cidade tenta encontrar sentido para a nova fase da vida. Duas vidas marcadas pela solidão e pela perda. Até que um pequeno gesto começa a mudar tudo. Mas não se engane, desse encontro vai enfrentar desafios, reviravoltas, e o que parecia apenas uma história de resgate animal, se transforma em algo muito maior. Fica até o final, porque o que acontece aqui é real, é forte, e pode acontecer aí, do seu lado. O sol nem havia nascido por completo quando o vento soprou com força inesperada naquela manhã abafada de janeiro. As árvores antigas do bairro se agitavam como se algo estivesse prestes a acontecer, um tipo de presságio natural que ninguém percebeu, exceto talvez ela. No final da Rua das Mangueiras, num bairro antigo e esquecido do interior nordestino, uma casa abandonada resistia ao tempo como podia. Suas paredes eram cobertas de era, o telhado de barro cedia aos poucos, e as janelas estavam fechadas com tábuas pregadas por dentro e por fora. Ninguém passava por ali sem acelerar o passo. Diziam que a casa era mal assombrada, maldita, ou simplesmente mal cuidada. Mas ninguém sabia da presença viva ali dentro. Debaixo do assoalho instável, escondida entre trapos, folhas secas e restos de papelão, estava Caramelo, uma vira-lata de pelagem dourada, barriguda, ofegante e suja. Os olhos dela, âmbar como mel queimado, estavam semi-abertos, mas atentos. O focinho tremia. O corpo, magro demais para alguém prestes a dar à luz, tremia mais ainda. Foi quando o muro lateral da casa caiu. Um estrondo. Um susto. Pedaços de tijolo voaram, o matagal ao lado se espalhou, e a fresta aberta no concreto permitiu algo que não acontecia havia semanas, a entrada de luz. A claridade tocou o focinho de Caramelo como um sinal. Um respiro. Ela se encolheu, mas não latiu. Não era medo. Era cansaço. Lá fora, um grupo de moradores se aproximou, comentando sobre o barulho, mas logo se afastou. Afinal, casa velha é assim mesmo. Ninguém suspeitava que ali dentro havia vida. Uma vida que carregava outras vidas. Caramelo se arrastou até uma rachadura na parede dos fundos, onde havia mais sombra. Deitou-se devagar. O calor fazia o ar parecer grosso, e cada respiração era um esforço. Os movimentos dentro da barriga dela estavam mais frequentes agora. Estava perto. Muito perto. Mas ela sabia que, se não conseguisse ajuda logo, os filhotes teriam poucas chances. Na casa ao lado, recém-pintada e com cheiro de mudança, a vizinha organizava caixas de livros na sala. Ela havia chegado há poucos dias de São Paulo, depois de décadas fora. Herdara a casa da avó, uma mulher de voz firme e coração grande, conhecida por alimentar todos os animais de rua da vizinhança. Agora, a neta, sozinha, aposentada, recém-saída de um casamento que não deixou saudades, tentava recomeçar. Ainda se acostumava com o ritmo lento da cidade e com o silêncio profundo das noites quentes. Enquanto tomava café de coador na varanda, ouviu um som estranho vindo do lado. Um tipo de gemido abafado. Pegou o pano de prato do ombro, levantou e espiou por cima do muro baixo que separava os quintais. Viu a brecha aberta no muro da casa vizinha. E, ali, no meio dos entulhos, uma silhueta. Um animal. Pequeno, mas com a barriga enorme. Meu Deus, e sussurrou, sentindo um aperto no peito.
Durante o dia, deixou um pote de água e outro com ração caseira perto da brecha. Não se aproximou demais, apenas observou de longe. Na primeira vez, Caramelo ignorou. Na segunda, cheirou, mas não tocou. Na terceira, ao cair da tarde, bebeu quase tudo. Naquela noite, a vizinha não dormiu. Lembranças de quando criança vinham à mente. A avó assobiando e batendo a colher na tigela, chamando os meninos de rua ou os cachorros que apareciam no portão. Lembrou-se de uma cachorrinha idosa que teve em São Paulo, que partiu no último inverno. E agora, ali do lado, um novo chamado. Não era coincidência. Era necessidade. No dia seguinte, a vizinha voltou à brecha. Desta vez, deixou uma colcha velha, dobrada como uma cama improvisada. Deitou-se no chão para ver melhor e finalmente pôde encarar aqueles olhos dourados. Por um momento, os olhares se cruzaram. Nenhuma palavra foi dita. Nenhum latido ecoou. Só um entendimento silencioso entre duas almas cansadas. Caramelo não avançou. Também não fugiu. Ficou ali. Observando. Ela ainda não confiava, mas algo estava mudando. 2 semanas se passaram. Todos os dias, água fresca, comida e silêncio respeitoso. Aos poucos, Caramelo começou a dormir mais próxima da fresta. Uma manhã, a vizinha percebeu que a barriga da cadela parecia diferente, mais baixa, os movimentos mais suaves. O parto estava se aproximando. Mas naquela noite, o tempo virou. O céu desabou sobre o bairro. A chuva torrencial invadiu ruas, alagou calçadas, e fez o telhado da casa abandonada render com força. Raios cortavam o céu, e trovões faziam o chão vibrar. Às 3 da madrugada, a vizinha acordou com um som diferente. Não era latido. Era algo entre gemido e uivo. Colocou uma capa, pegou a lanterna e correu até a brecha. À luz da lanterna encontrou Caramelo deitada sobre a colcha, ensopada, arfando forte. Ao redor dela, o chão coberto de folhas e água. E entre suas patas, pequenos corpos úmidos e imóveis. Ela teve os filhotes, e agora? Murmurou, ajoelhando-se na lama. Sem pensar 2 vezes, empurrou a lanterna pela brecha, junto com um pano seco. Caramelo arregalou os olhos, mas não recuou. Pegou o pano com os dentes e cobriu um dos filhotes. O momento era sagrado. Dolorido, mas milagroso. Ali, sob chuva, medo e instinto, nasceu uma nova história. A chuva continuava caindo forte quando a vizinha correu de volta para dentro de casa. Molhada até os ossos, ela pegou uma toalha, cobriu os ombros e abriu a porta dos fundos. Na cozinha, preparou rapidamente uma garrafa com água morna, um pouco de leite e uma pitada de açúcar. Não era ideal, mas era o que tinha. Pensava nos filhotes, tão frágeis, nascidos no barro e sob o frio repentino da madrugada nordestina. Do lado de fora, Caramelo ainda se esforçava para limpar cada um dos recém-nascidos. Mesmo exausta, lambia com cuidado, alternando entre protegê-los com o corpo e cheirar o ambiente ao redor. Estava em alerta. Toda a sua experiência como vira-lata se manifestava em cada pequeno gesto. Ela não confiava totalmente no mundo, mas seu foco, naquele momento, era sobreviver com seus filhotes. A vizinha voltou até a fresta do muro com a garrafa morna embrulhada num pano. Chamou baixinho, sem movimentos bruscos. Colocou o frasco próximo à entrada, junto com uma toalha mais seca, e recuou alguns passos. Caramelo observava tudo. O olhar dela era diferente naquela noite. Tinha algo entre dor, cansaço e uma estranha serenidade. Como se soubesse que, por mais que o mundo fosse duro, ainda existiam mãos que não machucavam. A vizinha ficou ali por mais de 1 hora, sentada na lama, esperando. Viu quando Caramelo se arrastou, com esforço, para mais perto da garrafa, farejou e, pela primeira vez, a arrastou com o focinho até o ninho improvisado. Ela não bebeu. Estava mais preocupada em manter os filhotes aquecidos. Mas aquele gesto, simples e silencioso, foi um marco. Era o começo de um fio tênue de confiança. Ao amanhecer, a chuva deu trégua.
As nuvens ainda cobriam o céu, mas o calor voltou com força. A vizinha acordou cedo, preparou uma bacia com água limpa, levou arroz com frango desfiado e colocou tudo no mesmo lugar de sempre. Dessa vez, algo diferente aconteceu. Um dos filhotes emitiu um som fraco, quase um chiado. Caramelo respondeu com um latido curto. Era a primeira vez que a vizinha ouvia a voz dela. Naquela manhã, a notícia do desabamento parcial da casa abandonada correu entre os vizinhos. Um senhor comentou que ouviu barulhos à noite, outro disse que parecia coisa de alma penada, mas ninguém se aproximou. O medo daquela casa era quase folclórico. Só a vizinha sabia o que realmente acontecia ali. E não pretendia contar a ninguém. Ainda não. Sentia que aquilo era algo íntimo. Algo que merecia tempo, cuidado e silêncio. Caramelo, agora mãe de 5 filhotes, vivia um misto de instinto animal e transformação emocional. Cada vez que a vizinha se aproximava com comida ou água fresca, ela reagia com menos desconfiança. Não se deixava tocar, mas já não rosnava. Protegia os filhotes com o corpo, mas permitia a presença humana por perto. Era como se dissesse: você pode olhar, mas ainda não pode entrar. No fim daquela semana, algo surpreendente aconteceu. Ao colocar uma tigela com água mais distante da fresta, a vizinha se afastou por completo. Quando voltou minutos depois para recolher o pote, percebeu que ele estava vazio. Mas, ao lado dele, como uma resposta clara, Caramelo deixará um pedaço de pano mastigado. Não era lixo. Era um pedaço da colcha que a vizinha havia deixado dias antes. Aquilo não era coincidência. Era comunicação. As semanas seguintes foram marcadas por uma rotina nova. Pela manhã, a vizinha limpava o quintal, cozinhava e deixava as porções para Caramelo. À tarde, sentava-se próxima ao muro, escrevendo em um velho caderno, registrando tudo, as reações da cadela, o crescimento dos filhotes, os sons, os cheiros. Era quase um diário de recuperação da cadela, dos filhotes, mas também dela mesma. Depois de tanto tempo tentando se reconectar com a vida, aquela relação silenciosa lhe devolvia uma parte esquecida de si. Aos poucos, os filhotes começaram a andar. Primeiro cambaleando, depois tropeçando uns nos outros. O mais atrevido, um machinho com a ponta do rabo torta, tentava escalar o corpo da mãe. Outro, mais tímido, se escondia atrás de um tijolo caído. A vizinha ria sozinha observando, tomando café e anotando tudo. Já não sentia solidão. Aquela casa, antes silenciosa demais, agora vibrava de vida. Mas o destino tinha suas provas. Numa manhã de domingo, enquanto a vizinha regava as plantas, percebeu que 2 dos filhotes não estavam no mesmo lugar. Procurou com os olhos. E esperou. Chamou baixinho. Nada. No final da tarde, apenas 3 continuavam ao lado de Caramelo. O desespero tomou conta. Na segunda-feira, conversou discretamente com uma senhora da rua. Descobriu que algumas crianças tinham pulado o muro da casa abandonada para brincar de caça ao tesouro. A vizinha sentiu o coração apertar. Imaginou os filhotes sendo levados como brinquedos. Não sabia onde estavam. Nem se estavam bem. Mas decidiu que não podia ficar parada. Voltou a cuidar dos 3 filhotes restantes com ainda mais atenção. Reforçou o muro da frente com pedaços de madeira e colocou uma tela sobre a fresta. Não podia mais deixar tudo aberto. A cidade, por mais acolhedora que fosse, também podia ser cruel. E Caramelo sabia disso melhor do que ninguém. Os dias seguintes foram silenciosos, tensos. A vizinha percebeu que a cadela estava mais arisca. Mais protegida. Parecia decepcionada, talvez até traída. Não sabia como, mas parecia ter entendido que parte de seus filhotes se foi enquanto ela permitia que humanos se aproximassem. Foi preciso paciência. Mais uma vez. As visitas voltaram a ser feitas de longe. A confiança teve que ser reconstruída passo a passo. E foi assim, devagar, que uma nova ligação começou a se formar. Desta vez, mais profunda. Não apenas baseada em comida ou água,
mas em presença constante. Certa tarde, quando o céu estava limpo e o ar cheirava a manga madura, Caramelo se aproximou da fresta com um dos filhotes no focinho. Depositou-o no pano e ficou olhando. A vizinha se aproximou, sem pressa. Sentou no chão. Ficaram ali, frente a frente. O filhote se arrastava devagar, tentando se erguer. A vizinha estendeu a mão, bem devagar, e pela primeira vez, Caramelo permitiu o toque. Suave. Rápido. Mais real. Um toque que dizia: estou aqui. E você também. Naquele momento, a vizinha chorou em silêncio. Não era tristeza. Era alívio. Pela primeira vez em muito tempo, algo em seu peito se abria novamente. E Caramelo, mesmo sem saber, havia lhe dado isso. Sem palavras, sem promessas. Apenas presença. Naquela casa, tão esquecida por todos, havia agora um espaço de reconstrução. Um ninho de força, cuidado e instinto. E tudo começava a mudar. Na manhã seguinte ao primeiro toque, a vizinha acordou com uma sensação estranha. Era como se algo dentro dela estivesse em paz pela primeira vez em muitos anos. Abriu a janela da cozinha e o cheiro de terra molhada ainda dominava o ar. O céu estava limpo, e o sol, já alto, tocava os telhados antigos com uma intensidade dourada. Ela passou o café no pano, como fazia todos os dias, e preparou uma tigela de arroz com cenoura ralada e frango cozido. Separou outra tigela só com água gelada. Fez tudo com cuidado, como se preparasse o café da manhã para alguém muito querido. Colocou os 2 potes em uma bandeja de madeira, pegou um pano de prato e foi até a fresta do muro. Caramelo estava deitada com os 3 filhotes que restaram. Os olhos dela ainda tinham uma sombra de desconfiança, mas agora também traziam algo novo, uma certa tranquilidade. Quando a vizinha se aproximou, a cadela levantou a cabeça e ficou observando. Não rosnou, não recuou. Permaneceu em silêncio. Ela deixou os potes no lugar de sempre e se afastou alguns passos. Caramelo se levantou, andou devagar até a comida e comeu um pouco, depois voltou para perto dos filhotes e deitou novamente. Aquela pequena troca era o que as unia todos os dias. Paciência, respeito e cuidado. Foi naquele mesmo dia que a vizinha decidiu escrever uma carta para o programa de rádio da cidade. Uma estação antiga, daquelas que ainda tocam forró ao meio-dia e tem quadros de histórias do povo. Escreveu à mão, com sua letra firme, contando sobre a cadela grávida, os filhotes, a casa abandonada, a chuva, o resgate improvisado. Não deu seu nome. Preferiu ser apenas uma vizinha preocupada. Pediu que divulgassem a história para que, quem soubesse dos filhotes levados, pudesse devolvê-los. Não havia rancor na carta. Apenas um apelo sincero. 3 dias depois, a história foi lida no rádio. Com voz calma, o locutor narrou tudo, destacando a coragem da cadela e a dedicação da mulher que a ajudava. No fim, fez um pedido ao público, se alguém soubesse de algo, que ajudasse a reunir a família. A vizinha escutou o programa sentada na varanda, com os olhos marejados. Caramelo, ao lado da fresta, parecia sentir algo diferente no ar. Como se pressentisse que agora, mais pessoas sabiam dela. Como se o mundo lá fora estivesse se aproximando. No dia seguinte, começaram as batidas no portão. Uma jovem, acompanhada da filha pequena, apareceu perguntando se era ali que estava a cadelinha do rádio. Disse que achava que tinha visto um dos filhotes na casa da vizinha da irmã, lá no outro lado do bairro. Contou que a criança da casa havia encontrado o filhote na rua e levado para casa, achando que era abandonado. A vizinha agradeceu e pediu o endereço. Anotou tudo em um papel velho, respirou fundo e decidiu ir pessoalmente. Naquela tarde, vestiu uma roupa leve, amarrou o cabelo, pegou uma bolsa de pano e caminhou até o outro lado do bairro. O sol ainda era forte, mas o caminho parecia mais leve. Ao chegar na casa indicada, foi recebida por uma mulher simpática, que confirmou a história. Mostrou o filhote, agora com uma coleira improvisada de fita azul. Estava saudável, limpo, mas ao ver a vizinha, o pequeno começou a latir baixinho, como se reconhecesse o cheiro.
A mulher se emocionou ao saber da origem do animal. Disse que não sabia da mãe e que não tinha a intenção de separar. Pediu desculpas e concordou em devolvê-lo. No caminho de volta, com o filhote no colo, a vizinha sentiu o coração pulsar com força. Quando se aproximou da casa abandonada, Caramelo já estava na brecha do muro, com o focinho erguido e os olhos fixos nela. Ao ver o filhote, a cadela se levantou de imediato e começou a abanar o rabo. Não correu, não latiu alto. Apenas se aproximou com um cuidado maternal. Quando a vizinha colocou o filhote no chão, Caramelo o lambeu inteiro, cheirou cada parte, e depois deitou com ele entre as patas. Aquilo era mais que um reencontro. Era uma reparação. A notícia se espalhou. Nos dias seguintes, outras pessoas apareceram. Um senhor trouxe ração. Uma moça do grupo da igreja deixou uma cesta com toalhas e sabão neutro. Um rapaz da farmácia doou um pote de pomada cicatrizante. A casa da vizinha virou ponto de passagem para aqueles que queriam ajudar. Alguns por amor aos animais, outros tocados pela história. Mas nem todos tinham boas intenções. Na semana seguinte, a prefeitura enviou um comunicado oficial da casa abandonada, que estava há anos na lista de imóveis condenados, seria demolida em 30 dias. O projeto de reurbanização do bairro incluía aquele terreno. A vizinha ficou sem chão. Sabia que não poderia impedir a demolição, mas também não podia deixar Caramelo e os filhotes sem abrigo. Passou a noite em claro, buscando soluções. Pensou em pedir ajuda ao abrigo municipal, mas já sabia que estava lotado. Considerou cuidar deles em casa, mas o espaço era pequeno, e Caramelo ainda não entrava em ambientes fechados. Foi então que lembrou do velho senhor que morava 2 ruas acima, conhecido por criar galinhas e cuidar de plantas medicinais. Lembrou-se que ele tinha um quintal grande e um galinheiro desativado. Na manhã seguinte, bateu à porta dele e explicou a situação. Ele ouviu com atenção, coçou o queixo, e disse que lembrava de Caramelo. Contou que a esposa dele, falecida há alguns anos, alimentava uma cadela idêntica todos os dias na pracinha. Quando a mulher partiu, ele deixou de ir até lá. Ao ouvir que Caramelo estava com filhotes, seus olhos marejaram. Ele concordou em receber a cadela e os pequenos, mas com uma condição em que Caramelo conseguisse se adaptar à presença dos netos pequenos, que o visitavam todo sábado. Queria garantir que não haveria agressividade. A vizinha aceitou o desafio. Passou a levar os netos do senhor até a fresta do muro, sempre sob sua supervisão. Eles levavam petiscos, falavam baixo, jogavam bolinhas de pano. Caramelo observava tudo com desconfiança, mas não demonstrava sinais de rejeição. Apenas vigiava de longe. O tempo corria. Restavam apenas 2 semanas para a demolição. A vizinha intensificou os cuidados. Os filhotes já andavam, brincavam e começavam a comer ração umedecida. Caramelo parecia mais forte, mais serena. Não era mais a cadela arisca dos primeiros dias. Agora, andava com o rabo erguido, os olhos mais vivos e o corpo mais firme. Na última semana antes da mudança, a vizinha decidiu fazer algo simbólico. Limpou a parte da casa onde Caramelo havia parido os filhotes. Retirou os entulhos, espalhou folhas secas, colocou um pano limpo. Acendeu uma vela, como sua avó costumava fazer, e agradeceu. Não era uma oração formal, apenas palavras baixas de gratidão. A casa havia sido um refúgio, e por mais que fosse cair, ali existira vida. E isso era o que importava. Do outro lado da parede, Caramelo observava. Não entendia as palavras, mas compreendia o sentimento. Sentou-se próxima à fresta, com os filhotes ao redor. O pôr do sol tingia o céu de laranja e dourado. Pela primeira vez, a vizinha abriu o portão do muro lateral. Caminhou devagar, entrou no terreno da casa abandonada, e ficou frente a frente com Caramelo. Nenhuma cerca entre elas. Nenhuma fresta. Caramelo caminhou até ela. Encostou o focinho em sua mão e depois deitou-se aos seus pés, como se dissesse, agora sim, estou pronta. O dia da mudança começou antes mesmo do sol nascer. A vizinha já estava de pé,
preparando tudo com cuidado. Separou os panos que usava para forrar o chão, os potes de água e comida, as toalhas que foram doadas por outras senhoras da rua e colocou tudo dentro de uma grande sacola de feira. Olhava para cada item como se estivesse embalando uma história, não apenas objetos. O coração apertava, mas havia uma estranha paz no ar. Caramelo estava pronta. Os filhotes estavam saudáveis. E o novo lar os esperava. Durante os últimos dias, ela e o senhor do quintal com o galinheiro desativado haviam preparado o espaço com dedicação. Limparam o terreno, reforçaram o cercado, colocaram cobertores no canto mais abrigado e até fizeram uma pequena casinha de madeira com o nome Caramelo pintado à mão. Os netos do senhor também ajudaram. Um deles, com apenas 7 anos, insistiu em pendurar um sininho na entrada da casinha, dizendo que os filhotes gostariam de brincar com o som. O outro neto mais velho desenhou pegadas de cachorro na parede do galinheiro, transformando o espaço em um refúgio alegre. Naquela manhã, a vizinha chegou ao terreno da casa abandonada mais cedo do que de costume. Levava na mão uma guia improvisada feita de cinto velho e tecido trançado. Não sabia se Caramelo aceitaria. Nunca a tinha conduzido por corda. Mas torcia para que o vínculo que haviam construído fosse suficiente. Ao se aproximar da fresta do muro, não encontrou ninguém. O espaço estava vazio. Os potes ainda estavam no chão do dia anterior, a colcha dobrada no canto, mas Caramelo e os filhotes não estavam mais ali. Um calafrio percorreu sua espinha. Por instantes, o medo tomou conta. Caminhou pelo terreno da casa, agora acostumada com os buracos e restos de entulho. Chamou baixinho pelo nome que havia dado à cadela. Nenhuma resposta. Avançou até o antigo quarto dos fundos, onde a cadela costumava se esconder nos dias de sol forte. Lá estavam eles. Caramelo deitada, com os filhotes ao redor, como se sentisse que era a última noite naquele lugar. A vizinha sorriu aliviada. Ajoelhou-se e estendeu a mão, segurando a guia improvisada. Caramelo olhou para ela por longos segundos. Seus olhos, antes inseguros, agora pareciam saber exatamente o que estava por vir. Ela se levantou devagar, cheirou a guia, mordeu levemente o tecido e, surpreendentemente, permitiu que fosse colocada em volta do pescoço. A vizinha respirou fundo, acariciou o topo da cabeça dela com suavidade e disse baixinho que tudo ia dar certo. Os filhotes foram colocados cuidadosamente dentro de uma caixa reforçada, com panos macios e pequenas aberturas para o ar. A vizinha fez o trajeto a pé, empurrando a caixa em um carrinho de feira adaptado. Caramelo andava ao seu lado, com passos calmos, sem puxar, sem resistir. As pessoas na rua observavam com curiosidade. Algumas sorriam, outras paravam para perguntar. Uma senhora gritou do portão que estava feliz por ver a cachorra livre daquela casa. A vizinha respondia com acenos e sorrisos discretos. Sentia como se todos os olhares da cidade estivessem acompanhando aquele pequeno cortejo. Chegando ao novo lar, o senhor já os aguardava com o portão aberto. Os netos, animados, ajudaram a descarregar a caixa, enquanto Caramelo entrava no quintal, farejando cada canto com atenção. Cheirou a terra, o cercado, a casinha, as plantas. O som do sininho a fez levantar as orelhas. O filhote mais espevitado foi o primeiro a sair da caixa, correndo atrás do som. Os outros 2 seguiram logo depois. O senhor sorriu ao ver a cena. Olhou para a vizinha e disse que ali havia vida de novo, como nos tempos da esposa. A primeira semana foi de adaptação. Caramelo demorou um pouco para confiar completamente naquele novo espaço. Dormia próxima da entrada, com um olho sempre aberto. Mas os filhotes adoraram o novo lar desde o primeiro dia. Corriam, brincavam, se escondiam atrás dos vasos de planta. Os netos do senhor passaram a ir mais vezes. Traziam brinquedos, bolinhas, paninhos. Um deles escreveu um bilhete dizendo que Caramelo era a melhor mãe do mundo e colou na casinha com fita crepe. A vizinha continuava presente. Ia todos os dias. Levava comida, trocava água, conversava com o senhor, escrevia no seu caderno.
Criaram um ritual de café no fim da tarde, onde sentavam no banco sob a mangueira e observavam os filhotes brincando. Conversavam sobre o passado, sobre os tempos difíceis, mas sempre voltavam ao presente com sorrisos. A presença dos animais parecia curar as feridas de todos ao redor. Um dia, enquanto limpava o espaço ao lado da casinha, a vizinha encontrou algo inesperado. Era uma pequena placa de madeira, enterrada na terra. Ao limpá-la, leu o nome gravado com letras trêmulas, Vesperança. O senhor explicou que aquele era o nome da última cachorra da esposa dele. Morreu de velhice muitos anos antes. Eles haviam enterrado ela ali mesmo, naquele cantinho do quintal. A vizinha segurou a placa nas mãos por alguns minutos, sem dizer nada. Depois, fincou de volta no solo, ao lado da casinha de caramelo, como se selasse um ciclo. O tempo passou. Os filhotes cresceram rápido. Em 2 meses, já estavam grandes o suficiente para explorar mais do que o cercado. Caramelo os observava de longe, como uma mãe que sabia que, em breve, seus pequenos precisariam encontrar novos caminhos. A vizinha conversava com o senhor sobre o futuro dos filhotes. Sabiam que não poderiam ficar com todos. Decidiram que iriam procurar adotantes, mas com critérios rigorosos. Queriam garantir que os filhotes tivessem lares seguros e cheios de afeto. Criaram uma campanha simples, com fotos tiradas pelos netos, pequenos bilhetes contando a história de cada um dos filhotes. Uma das netas do grupo da igreja ajudou a fazer cartazes coloridos. A vizinha pediu ajuda novamente à rádio local, que fez um anúncio especial. Em menos de uma semana, começaram a aparecer famílias interessadas. Cada filhote recebeu visitas, foi acariciado, observado, e só depois de muita conversa, entregue a seus novos donos. Caramelo acompanhava tudo com olhos atentos. Em nenhum momento demonstrou tristeza. Era como se soubesse que era o melhor para eles. No dia em que o último filhote partiu, o céu estava nublado. A vizinha ficou com Caramelo o resto do dia. Leu trechos do caderno em voz alta, falou sobre os momentos vividos, e no fim da tarde, acariciou a cabeça dela e disse que ela era uma guerreira. Caramelo lambeu sua mão, encostou o focinho em seu colo e adormeceu. Não havia dor naquele gesto. Havia aceitação. As semanas seguintes foram de calmaria. A vizinha continuava a visitar Caramelo todos os dias. Agora, com mais tempo, passeavam pelas ruas próximas. O senhor permitia que a cadela entrasse em casa nos dias de muito calor. Os netos já a consideravam parte da família. Um deles chegou a perguntar se ela podia dormir dentro de casa no Natal. O senhor sorriu e disse que ia pensar no assunto. Num domingo qualquer, durante a feira da cidade, um grupo de crianças passou correndo e gritou: Caramelo, olha ela ali. A cadela levantou as orelhas, reconheceu os sons, e abanou o rabo. As pessoas vinham até ela, se agachavam, tiravam fotos, acariciavam seu pelo agora brilhante. Ninguém mais tinha medo da casa velha. Ninguém mais a via como um animal perdido. Ela era Caramelo da cidade. A que sobreviveu, protegeu, confiou e ensinou. A que trouxe esperança a quem nem lembrava mais como era se importar com algo pequeno. A vizinha, agora cercada por vozes, sorrisos e laços, olhava tudo de longe com os olhos marejados. Pegou seu caderno, abriu na primeira página e escreveu uma nova frase: e milagre é quando o amor encontra uma fresta. A cidade acordou com cheiro de chuva, embora nenhuma gota tivesse caído. Era um daqueles dias abafados em que o céu fica coberto de nuvens, o ar parece mais espesso e até os pássaros cantam menos. A vizinha levantou mais tarde do que o costume. Estava cansada dos últimos dias, mas um cansaço bom, daqueles que vem depois de fazer algo importante. Tomou café com pão dormido aquecido na frigideira e ficou por longos minutos olhando pela janela, observando as folhas da mangueira balançarem devagar. Lá fora, o som das crianças na rua, os pregões dos feirantes e o eco distante do rádio ligado compunham o pano de fundo da sua manhã. Era o primeiro domingo depois que todos os filhotes de Caramelo haviam sido adotados. A casa do senhor com o quintal agora tinha mais silêncio, mas não menos vida. Caramelo permanecia ali, tranquila, mais sociável, mais confiante.
A rotina com ela tinha se estabelecido. A vizinha a levava para passear pelas ruas do bairro, e as pessoas paravam para acenar ou oferecer petiscos. Ela se tornará conhecida, quase um símbolo local. Em cada esquina, alguém tinha uma história para contar sobre ela. Naquele dia, no entanto, havia algo diferente no ar. A vizinha sentia uma inquietação, um movimento interno, como se algo estivesse prestes a mudar novamente. Resolveu visitar Caramelo mais cedo. Colocou o chapéu de palha, pegou uma sacola com petiscos, água e um pano limpo e seguiu pelas ruas ainda mornas da manhã. Ao se aproximar da casa do senhor, ouviu vozes vindas do quintal. Vozes femininas, suaves, como de quem conta histórias ou faz planos. Curiosa, apressou o passo. Ao entrar pelo portão, viu duas mulheres sentadas no banco sob a mangueira, ao lado do senhor. Uma delas acariciava Caramelo, que estava deitada no chão, de barriga para cima, completamente entregue. A outra sorria enquanto os netos brincavam com uma bolinha. A vizinha se apresentou e logo descobriu que as mulheres eram filhas do senhor, que haviam vindo da capital para visitar o pai depois de ouvir tantas histórias sobre a famosa cadela Caramelo. Durante a conversa, a vizinha notou algo que lhe apertou o peito. Uma das filhas disse que talvez fosse melhor levar Caramelo para a capital, onde ela teria acesso a clínicas veterinárias modernas, espaço no sítio da família e, principalmente, uma companhia constante durante a semana. O senhor não respondeu de imediato. Apenas olhou para a cadela, que abanava o rabo com suavidade, como se não soubesse que estava no centro de uma possível despedida. A vizinha não reagiu. Manteve o rosto sereno, mas o coração acelerou. A ideia de perder Caramelo, agora que haviam construído tanto, era difícil de aceitar. Mesmo sabendo que poderia ser uma boa oportunidade, mesmo sabendo que talvez fosse o certo. Aquela noite, ela voltou para casa em silêncio. Não escreveu no caderno, não ouviu rádio, não preparou o jantar. Sentou-se na varanda, com os pés descalços sobre o chão frio, e deixou que o tempo passasse sem pressa. No dia seguinte, decidiu conversar com Caramelo. Sabia que ela não entenderia as palavras, mas precisava organizar os sentimentos. Levou um pedaço de pão com manteiga, se sentou no chão do quintal e começou a falar. Contou sobre a primeira vez que a viu na casa abandonada, sobre a chuva, os filhotes, o pano velho que ela arrastou para o ninho. Lembrou de como foi o primeiro toque, do sininho na casinha nova, do cartaz da feira. Cada memória vinha como um sopro morno no peito. Caramelo encostou o focinho no colo da vizinha e ali ficou, em silêncio, como sempre. 2 dias depois, as filhas do senhor retornaram à capital, levando consigo a promessa de que voltariam no mês seguinte. A ideia de levar Caramelo não foi mais mencionada. O senhor, em conversa com a vizinha, confessou que não sabia se conseguiria deixá-la ir. Disse que depois da esposa, poucos seres haviam preenchido a casa com tanto sentido. E que Caramelo, com seu silêncio cheio de presença, havia trazido de volta uma parte dele que pensava ter perdido. Na semana que se seguiu, a cidade preparava sua tradicional festa do padroeiro. Era um evento simples, com barracas de comida, missa campal, música ao vivo e desfile de crianças vestidas de anjos. A vizinha, que raramente participava de eventos públicos, decidiu levar Caramelo com ela. Queria mostrar ao povo que ela não era apenas a cadela resgatada, mas uma presença viva na comunidade. Na noite da festa, Caramelo foi penteada com escova de cerdas macias, ganhou um lenço colorido no pescoço e caminhou orgulhosa pelas ruas decoradas com bandeirinhas. As crianças paravam para tirar foto, os adultos a cumprimentavam como se fosse uma velha amiga. Durante a missa, ela se deitou ao lado da cadeira da vizinha, como fazia no quintal, e ali ficou até o final. No encerramento, o padre, emocionado com a história, convidou a vizinha e Caramelo para subirem ao pequeno palco. Disse que a cidade precisava de mais exemplos como aquele, de amor desinteressado, de cuidado silencioso. Aplausos ecoaram. Não eram para um feito extraordinário. Eram para os pequenos gestos acumulados ao longo de meses. Para a paciência de quem esperou atrás do muro. Para a força de quem protegeu seus filhos em meio à lama. Para a coragem de confiar de novo. Com o tempo,
Caramelo passou a ser convidada para eventos locais. Feiras de adoção, visitas a escolas, até uma roda de leitura com idosos na praça. A vizinha acompanhava tudo, sempre discreta, mas com o coração cheio. Criaram juntas um tipo de rotina que nenhuma das duas tinha antes. Não era apenas sobre comida e abrigo. Era sobre caminhar lado a lado. A relação com o Senhor também se fortaleceu. Ela passou a ajudar com as plantas, a cuidar do galinheiro que agora abrigava apenas ferramentas e vasos de ervas. Ajudava com os netos, contava histórias, lia para eles nas tardes mais quentes. O quintal florescia, literalmente. Maracujás começaram a brotar no muro dos fundos, e até um pequeno pé de jambo nasceu perto da mangueira. Um dia, enquanto limpava as folhas secas do quintal, a vizinha encontrou algo curioso. Um pequeno broto nascido entre duas pedras. Era uma flor de hibisco, vermelha e vibrante. Sorriu. Pegou o caderno que sempre carregava consigo e anotou: tudo floresce, até o que nasce no canto mais improvável. Caramelo, agora mais calma, já dormia dentro de casa nos dias frios. O senhor cedia o canto do sofá, e ela se acomodava ali como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. As crianças continuavam a visitá-la, agora menos como curiosos e mais como amigos. Alguns moradores do bairro passaram a deixar potes com ração nas calçadas, inspirados pela história. A semente que foi plantada na fresta do muro havia se espalhado. Quando a prefeitura finalmente demoliu a antiga casa abandonada, ninguém protestou. A estrutura cedeu sem resistência. Mas no coração da cidade, algo permaneceu. A memória daquele lugar agora era contada como lenda local. A história da cadela que pariu na chuva, que resistiu na lama, que encontrou abrigo no olhar de uma vizinha. O terreno ficou vazio por meses, até que um grupo da comunidade propôs algo diferente. Em vez de mais um prédio, que tal um pequeno jardim comunitário? Um espaço de paz, flores e bancos de pedra. A vizinha, emocionada, ajudou a organizar. Levaram mudas, sementes, colocaram placas com frases de esperança. E no centro do jardim, uma escultura simples, uma cadela de ferro com 3 filhotes aos pés. Embaixo, uma placa com os dizeres: "E aqui floresceu um milagre." E foi assim que Caramelo, sem nunca dizer uma palavra, ensinou uma cidade inteira a ouvir com o coração. O jardim comunitário logo se tornou ponto de encontro no bairro. Aos domingos, famílias inteiras visitavam o local, algumas levando apenas flores, outras com biscoitos e garrafas térmicas de café, como se fossem visitar alguém muito querido. As crianças corriam entre os canteiros floridos, os idosos sentavam nos bancos de pedra para conversar, ler ou simplesmente observar. E ali, no centro de tudo, a escultura da cadela com seus 3 filhotes permanecia, lembrando a todos que um ato de cuidado pode transformar até as ruínas em esperança. Caramelo passou a frequentar o jardim com frequência. A vizinha, sempre ao seu lado, caminhava pelas alamedas de terra batida enquanto ela cheirava os arbustos e recebia carinhos de desconhecidos. Alguns turistas que passavam pela cidade também paravam para perguntar quem era aquela cadela com ar nobre, que todos pareciam conhecer pelo nome. A história, então, era contada por quem estivesse por perto. E cada pessoa adicionava seu detalhe, sua memória, seu sentimento. Assim, Caramelo se tornou mais que uma cadela. Virou símbolo, virou lenda viva. A vizinha, agora mais integrada à vida comunitária, começou a ser chamada para ajudar em projetos sociais. O grupo da igreja a convidou para participar da distribuição de alimentos. A escola pública local pediu para que contasse a história de Caramelo aos alunos, como exemplo de compaixão. No clube de leitura da terceira idade, ela foi chamada para falar sobre o caderno que mantinha desde o início. O caderno. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Já estava quase cheio, cada página contando um capítulo da vida que ela e Caramelo construíram juntas. Uma vida improvável, nascida do abandono, regada por cuidado, florescida em vínculos.
Em uma tarde de quarta-feira, enquanto passeavam pelo jardim, um senhor de terno claro e pasta de couro na mão se aproximou. Disse que era da prefeitura e que estavam organizando um evento em comemoração ao aniversário da cidade. O tema seria o Histórias que Transformam e Caramelo havia sido escolhida como um dos destaques. Perguntou se poderiam gravar um vídeo com a vizinha, contando como tudo começou. Ela sorriu, hesitou, mas aceitou. Disse apenas que gostaria que tudo fosse simples. Nada de maquiagem, cenário montado ou frases ensaiadas. Queria que fosse como foi de verdade, terra molhada, medo, coragem e pão com manteiga. O vídeo foi gravado em uma manhã ensolarada. A vizinha sentou-se no banco sob a mangueira, Caramelo deitada a seus pés. Contou sobre os primeiros dias, da casa abandonada, da chuva, do pano velho arrastado por entre os escombros. Falou dos filhotes, das ajudas que chegaram aos poucos, da desconfiança que se transformou em afeto. As palavras saíam com naturalidade, como se estivessem esperando para serem ditas há muito tempo. O cinegrafista, um rapaz jovem, se emocionou durante a gravação e deixou escapar uma lágrima quando desligou a câmera. Disse que nunca tinha filmado algo tão bonito e tão verdadeiro. Quando o vídeo foi ao ar, espalhou-se rapidamente entre os moradores. As redes sociais locais o compartilharam dezenas de vezes. Famílias inteiras se reuniram para assistir. Até escolas passaram a exibir o material em sala de aula. A imagem de Caramelo, com os olhos serenos e o lenço colorido no pescoço, tocou o coração de gente que nunca a tinha visto. E para aqueles que a conheciam desde o início, foi como ver um velho amigo receber o reconhecimento que merecia. Na semana do aniversário da cidade, Caramelo foi homenageada em praça pública. Houve música, declamação de poesias, apresentação das crianças da escola, que usavam orelhas de cartolina e camisetas com estampas de patas. A vizinha foi chamada ao palco, novamente ao lado do senhor do quintal e dos netos dele. Ao fundo, no telão, imagens de todos os momentos vividos surgiam em sequência. Caramelo subiu calmamente os degraus do palco, sentou-se no centro e, quando os aplausos começaram, apenas olhou para a vizinha como quem diz: "Estou aqui porque você acreditou em mim." Após a homenagem, a cidade ganhou uma nova tradição. Uma vez por ano, o Dia de Caramelo seria celebrado com ações de cuidado animal, arrecadação para abrigos, adoções coletivas e passeios no jardim. A prefeitura prometeu apoiar com estrutura e divulgação. Os comerciantes locais doaram prêmios para os adotantes do dia. A rádio passou a exibir a história de Caramelo em sua programação matinal. A cidade havia descoberto que, ao cuidar de um ser tão frágil, também estava cuidando de si mesma. Meses se passaram. As flores no jardim cresceram. A árvore plantada pelos netos do senhor, um ipê amarelo, já começava a soltar suas primeiras folhas. A vizinha mantinha sua rotina, agora mais leve, mais cheia de encontros. Começou a escrever um novo caderno, não mais sobre os dias de dor e resistência, mas sobre os pequenos milagres que florescem quando se escolhe não desistir. Caramelo, mais velha, continuava cheia de vitalidade. Corria menos, dormia mais, mas o olhar permanecia atento, grato, profundo. Num sábado de manhã, uma das filhas do senhor voltou da capital com novidades. Disse que haviam conseguido um espaço na editora onde trabalhava para publicar o caderno da vizinha. Sugeriram transformar os escritos em um pequeno livro, com ilustrações feitas pelas crianças da escola. A vizinha ficou em silêncio por alguns minutos. Olhou para Caramelo, que dormia à sombra, e respondeu com calma: "Se for para inspirar mais alguém a olhar com atenção, então vale a pena." O processo de transformar o caderno em livro foi emocionante. Cada página era revisada com cuidado. As crianças ilustravam com traços coloridos, cheios de carinho. A capa foi feita por uma menina de 9 anos, que desenhou a antiga casa abandonada transformando-se em um jardim. O título, escolhido coletivamente, foi simples: "A Fresta." Porque foi através dela que tudo começou. Pela fresta, a vizinha viu Caramelo. Pela fresta, Caramelo viu esperança. No lançamento do livro, realizado no jardim comunitário, as famílias levaram cadeiras de casa, lanternas penduradas em varais, bolos caseiros e sucos de frutas.
O senhor do quintal, agora com passos mais lentos, chegou de braço dado com a vizinha. Caramelo, usando um lenço novo azul claro, caminhava à frente, como se guiando a noite. A leitura dos trechos foi feita por moradores diferentes, o rapaz da farmácia, a moça da igreja, a jovem que havia devolvido o filhote no início da história. Cada um lia com emoção, como se as palavras também fossem suas. Ao final, a vizinha subiu ao pequeno palco improvisado e disse poucas palavras. Agradeceu. Disse que não imaginava que tudo aquilo surgiria de uma simples decisão, de não virar o rosto diante de alguém em sofrimento. Falou sobre como o cuidado transforma, como o tempo ensina e como até as ruínas podem ser terreno fértil para novos começos. Caramelo, deitada ao seu lado, apenas ouvia. Com olhos atentos, rabo mexendo devagar, como sempre fazia. O livro foi distribuído gratuitamente pela cidade. Bibliotecas, escolas, centros comunitários, até padarias receberam exemplares. A ideia era que ninguém ficasse sem acesso àquela história. E, de alguma forma, a cidade inteira se tornou guardiã do legado de Caramelo. Mais cães foram adotados. Mais ruas ganharam potes de água. Mais crianças aprenderam a respeitar os animais. O ciclo continuava. Um dia, a vizinha sentada ao lado do ipê em flor, com Caramelo encostada ao seu pé, pensou em como tudo poderia ter sido diferente. Se tivesse virado o rosto. Se tivesse achado que não era problema dela. Se tivesse acreditado que era tarde demais. Mas não. Ela viu pela fresta. Escolheu agir. Esperou com paciência. E em troca, ganhou uma amiga, uma missão, uma cidade inteira de mãos dadas. Caramelo, agora mais velha, ainda caminhava todos os dias. Visitava a escola, recebia cartas de crianças, posava para fotos com turistas e dormia tranquila nas tardes de calor. Seu legado estava vivo. E ela também. O coração da cidade batia mais forte. E todos sabiam por quê. As estações passaram com a suavidade de quem não tem pressa. O ipê no centro do jardim comunitário agora florescia com força, e suas pétalas amarelas cobriam o chão como um tapete de sol. Era sinal de que a primavera havia chegado, trazendo consigo um novo tempo, cheio de perfumes e possibilidades. O bairro parecia diferente, mais unido, mais atento. As ruas estavam mais limpas, os canteiros mais cuidados, e os muros carregavam pinturas coloridas feitas pelas crianças da escola. Em várias delas, havia um elemento recorrente, uma cadela caramelo com olhar manso, cercada por filhotes, flores ou crianças. Caramelo se tornará parte da paisagem, mas não de forma invisível. Ao contrário, sua presença era símbolo de transformação. Onde ela estava, as pessoas paravam, conversavam, sorriam. Era como se ela carregasse consigo a memória viva de tudo o que havia acontecido. Um lembrete silencioso de que o bem pode começar pequeno, quase escondido, mas crescer e tocar todos ao redor. Na casa do senhor, a rotina seguia tranquila. A vizinha agora tinha uma chave do portão, entrava e saía com liberdade. Ajudava nas tarefas do quintal, fazia companhia nos dias em que os netos não vinham e seguia escrevendo em seu novo caderno. Havia decidido iniciar uma nova sessão com relatos de outras histórias do bairro. Pessoas que haviam superado dificuldades, famílias que tinham se reerguido, pequenas vitórias que ninguém contava, mas que mereciam ser lembradas. Chamou essa parte do caderno de As Frestas dos Outros. E a primeira história foi sobre o senhor e sua esposa falecida, e como o amor deles havia deixado marcas doces em todos os cantos da casa. Numa manhã fresca de segunda-feira, a vizinha recebeu uma visita inesperada. Uma mulher de meia idade, bem vestida, olhos curiosos e fala apressada, parou em frente ao portão e perguntou por Caramelo. Disse que era de uma cidade vizinha e trabalhava em uma ONG que resgatava animais de rua. Havia ouvido falar da história, lido o livro e assistido ao vídeo da prefeitura. Estava ali porque queria levar aquele exemplo para outros lugares. Propôs uma parceria. Disse que gostaria de usar a imagem de Caramelo para campanhas educativas em escolas e feiras de adoção. A ideia não era explorar, mas inspirar.
A vizinha ouviu com atenção. Pediu tempo para pensar. Aquilo não era apenas uma decisão administrativa. Era sobre respeitar o ciclo natural da vida que tinham construído. Naquela mesma tarde, sentou-se sob a mangueira e conversou com o senhor. Ele ouviu em silêncio, como sempre fazia, depois coçou a barba e disse que talvez fosse hora de deixar a história ganhar o mundo. Mas que deveriam fazer isso do jeito certo, com cuidado, sem pressa. Na semana seguinte, a mulher da ONG voltou e, dessa vez, trouxe propostas mais concretas. Um livro ilustrado para crianças com a história de Caramelo. Oficinas educativas nas escolas. Cartazes com mensagens de cuidado espalhados em bairros com alto índice de abandono animal. E mais importante, a criação de um projeto chamado Frestas Urbanas, que ajudaria a conectar pessoas idosas e solitárias com cães resgatados, criando laços de afeto e companhia mútua. A vizinha se emocionou. Era como se tudo o que havia vivido encontrasse um novo propósito. Mas junto com as boas notícias, chegaram os dilemas. A ONG propôs que Caramelo participasse de alguns eventos fora da cidade. Nada muito longe, só algumas apresentações em cidades vizinhas, feiras e encontros. A vizinha hesitou. Caramelo já não era tão jovem. Gostava da tranquilidade da rotina, do cheiro do quintal, das caminhadas sem pressa. Mudanças podiam ser difíceis para ela. Decidiu observar por alguns dias antes de dar uma resposta. Fez testes. Levou Caramelo a um bairro vizinho, a uma escola com muito movimento, depois a um evento local com música e agitação. Observou com atenção. Caramelo se mostrava tranquila, receptiva, mas nos dias seguintes ficava mais cansada, buscava o silêncio, dormia mais. A vizinha então decidiu. A imagem e a história de Caramelo poderiam sim ganhar o mundo. Mas ela ficaria na cidade. Quem quisesse conhecê-la, que viesse até ali. O centro da transformação não precisava se mover. Ele era raiz, não semente. A ONG compreendeu. Ajustou os planos. Caramelo virou personagem central do material educativo, mas suas aparições seriam em eventos locais e planejados com antecedência. A cidade foi envolvida nos projetos. As escolas se animaram, os professores criaram atividades em sala, as crianças escreveram cartas e desenhos para acompanhar o material. O projeto Frestas Urbanas foi lançado com uma cerimônia simbólica no jardim comunitário. 3 idosos foram apresentados a 3 cães resgatados. Todos emocionados. A cidade aplaudiu. Na mesma semana, a vizinha recebeu um convite inesperado. Uma editora de renome, da capital, havia lido o livro e queria lançar uma versão nacional. Ofereceram uma tiragem maior, nova capa, revisão profissional, até uma pequena turnê de divulgação. Era a oportunidade de levar a história de Caramelo para além das fronteiras da cidade. Mas havia uma condição: a vizinha precisaria viajar. Participar de entrevistas, eventos, talvez até escrever um segundo livro. O dilema bateu forte. Ela nunca tinha saído da cidade por tanto tempo. Não se via como escritora, nem gostava de holofotes. Sua vida estava ali, entre as plantas do quintal, os bancos da praça, os cafés compartilhados na varanda. Mas algo dentro dela dizia que talvez fosse hora de ir um pouco além. Não por vaidade, mas por missão. Para que outras pessoas vissem o que era possível fazer com paciência e afeto. Sentou-se no banco ao lado do senhor e contou sobre o convite. Ele ouviu em silêncio, depois disse que a cidade podia muito bem ficar bem sem ela por uns dias. Mas que Caramelo com certeza sentiria sua falta. A decisão veio com o tempo. Aceitaria o convite, mas com uma condição: Caramelo ficaria sob os cuidados do senhor e dos netos, e ela voltaria sempre que possível. A viagem seria breve, o suficiente para plantar mais algumas sementes, depois voltaria às suas raízes. A editora aceitou. Em um mês, a nova edição estava pronta. As entrevistas foram marcadas, os eventos agendados. A vizinha partiu num trem da manhã, levando uma mochila pequena, o caderno original e uma foto de Caramelo. A cidade sentiu sua ausência, mas também se encheu de orgulho.
A praça recebeu novos visitantes. O jardim foi ampliado com mais canteiros. E Caramelo, mesmo mais quieta, recebia visitas diárias. Os netos do senhor brincavam com ela, levavam bilhetes, desenhos, notícias da vizinha. O senhor lia em voz alta os recados enviados por ela e mostrava os recortes de jornal com fotos da turnê. Caramelo abanava o rabo em resposta, como se entendesse tudo. Na volta da viagem, a cidade organizou uma nova recepção. Não havia tapete vermelho, mas sim flores no portão, sorrisos nas janelas, bolos na mesa da praça e abraços demorados. A vizinha reencontrou Caramelo no quintal, deitada sob a mangueira, no mesmo lugar onde tantas conversas haviam começado. Ao vê-la, a cadela se levantou devagar, caminhou até ela e encostou a cabeça em seu colo. Nenhum som foi necessário. O reencontro foi feito de presença. Naquela noite, a vizinha escreveu no caderno uma nova frase: é possível ir longe e ainda assim voltar para a casa inteira. Com o tempo, outras iniciativas nasceram. A praça recebeu um pequeno centro de convivência, com biblioteca, sala de oficinas e espaço para encontros. O grupo das senhoras do bairro criou um coletivo de cuidados, ajudando pessoas com dificuldades a cuidar de seus animais. Jovens da escola passaram a visitar idosos semanalmente, levando seus próprios animais de estimação. O espírito das festas se espalhava. E Caramelo? Ela continuava ali. Mais velha, com passos mais lentos, mas com a mesma dignidade silenciosa. Seu legado já não dependia de movimento. Era raiz firme, flor aberta. Nos últimos dias da primavera, ela passou a dormir mais. Mas nas manhãs, ainda se levantava para acompanhar a vizinha até o jardim. Sentava no mesmo canto, observava as crianças correrem, os adultos plantarem, os pássaros cantarem. Era como se dissesse: cumpri minha parte. A vizinha sabia que o tempo era generoso, mas não infinito. Caramelo envelhecia. Não com dor, não com medo, mas com a serenidade de quem cumpriu seu destino. E ela estaria ali, em cada banco de pedra, em cada flor que nascesse no canto do muro, em cada história contada sob a mangueira. Por que milagres não desaparecem? Eles se espalham. O verão chegou com força. As manhãs traziam um calor já pesado e o ar cheirava a terra seca e fruta madura. No jardim comunitário, as flores resistiam como podiam, regadas com baldes d'água vindos das casas vizinhas. O ipê, agora alto e imponente, oferecia sombra generosa aos que se sentavam sob ele para escapar do sol. Caramelo, com sua pelagem jamais clara e rarefeita, buscava abrigo nas horas quentes, deitava sob o banco preferido da praça ou atrás do pé de acerola que a vizinha havia plantado no quintal do senhor. A cidade continuava seu ritmo tranquilo, porém transformado. Os efeitos do projeto Frestas Urbanas se espalhavam como raízes sob a terra. Idosos e cães formavam duplas inusitadas. Crianças, agora mais conscientes, paravam para dar água aos bichos da rua. O comércio local passou a vender pacotes de ração com desconto para doação. E em todas as rodas de conversa, sempre havia espaço para mais uma lembrança sobre Caramelo e a vizinha que a descobriu atrás do muro. A nova edição do livro alcançou várias cidades. As mensagens começaram a chegar pelo correio da prefeitura e pela rádio comunitária. Cartas vinham de pessoas que haviam adotado animais inspiradas pela história. Gente que começou hortas comunitárias, que reatou laços familiares, que passou a visitar idosos esquecidos. Tudo por causa de uma cadela Caramelo que um dia, sozinha e prenha, enfrentou a chuva num casarão abandonado. A vizinha sentia que o ciclo estava se fechando. Não de forma triste, mas madura. Já não precisava provar nada a ninguém. Nem a si mesma. Continuava suas caminhadas diárias com Caramelo, mas agora os passos eram mais curtos, o ritmo mais calmo. Falava menos, escutava mais. Observava os detalhes, o som das folhas, o cheiro das manhãs, o jeito como a luz batia no muro às 4 da tarde. Caramelo a seguia, sempre fiel, às vezes parando no meio do caminho para deitar sob uma sombra ou cheirar uma flor caída. Num final de tarde, a escola do bairro organizou uma apresentação especial.
As crianças haviam escrito pequenas histórias inspiradas na trajetória de Caramelo. Uma a uma, subiram ao palco improvisado na quadra coberta e leram em voz alta seus textos. Havia de tudo: aventuras, contos de fadas, histórias engraçadas. Mas todas tinham algo em comum. Em todas, a protagonista era uma cadela Caramelo, corajosa, generosa, sábia. A vizinha ouviu cada uma com olhos marejados. Caramelo, deitada ao seu lado, parecia escutar também, como se compreendesse que aquelas vozes pequenas eram sementes lançadas ao vento. Ao final, a diretora da escola se aproximou da vizinha e entregou um envelope. Dentro, havia um convite oficial e queriam que ela ministrasse uma oficina de escrita afetiva para os alunos do ensino fundamental. A proposta era simples: ensinar as crianças a contar histórias a partir de memórias, sentimentos e observação do cotidiano. A vizinha aceitou. Não por vaidade, mas por saber que ensinar é também colher. A oficina começou no mês seguinte. Toda terça e quinta, no fim da tarde, 10 alunos se reuniam na biblioteca da escola. A vizinha chegava com seu caderno de capa gasta, um estojo com lápis coloridos e caramelo, que se deitava ao lado do ventilador portátil, como se fosse parte da mobília. Nas aulas, ela não ensinava regras rígidas. Contava histórias, fazia perguntas, incentivava os pequenos a observarem o mundo com mais atenção. Aos poucos, os textos começaram a surgir. Histórias sobre avós esquecidos, sonhos guardados, descobertas silenciosas, e claro, animais que mudavam vidas. Caramelo se tornará personagem de tantos textos que ganhou uma nova alcunha entre os alunos, o professora. Um dos meninos mais tímidos escreveu em seu caderno: "A professora de 4 patas não fala, mas escuta tudo." A frase foi colada na parede da biblioteca, como um mantra da turma. A vizinha guardou aquele bilhete como um tesouro. Certa manhã, enquanto regava as plantas no quintal do senhor, a vizinha notou que Caramelo caminhava com mais dificuldade. As pernas traseiras tremiam ao subir os degraus, e ela dormia mais que o habitual. Não havia dor, apenas um cansaço novo, como se o corpo pedisse mais tempo para descansar. A vizinha a observou com cuidado, sem alarde. Ajustou a rotina. Reduziu as caminhadas. Forrou um canto especial da casa com almofadas macias e panos limpos. Fez o que sempre fizera: cuidou. Na cidade, o projeto Frestas Urbanas agora recebia apoio de empresas locais. A rádio passou a ter um programa semanal de contação de histórias com participação de idosos e crianças. Uma senhora de 92 anos contou a história de seu cachorro de infância, enquanto uma menina de 7 recitava um poema sobre amizade verdadeira. A cidade pequena, que antes passava despercebida nos mapas, agora era conhecida como a cidade da cadela Caramelo. E ninguém achava isso estranho. Pelo contrário. Era motivo de orgulho. A prefeitura decidiu oficializar o jardim comunitário como patrimônio cultural local. Uma placa nova foi instalada na entrada. Nela, lia-se: "Este espaço floresceu a partir da coragem de uma vizinha, da resistência de uma cadela e do amor de uma comunidade inteira." A inauguração da placa foi feita num domingo de sol. A praça estava cheia. As crianças cantaram uma música composta especialmente para a ocasião. A vizinha, discreta como sempre, assistiu tudo de um canto, com Caramelo deitada ao seu lado. Não precisavam estar no centro. O centro agora estava por toda parte. Num daqueles fins de tarde cor-de-rosa que só o interior conhece, a vizinha sentou-se na varanda do senhor, com uma xícara de chá nas mãos. Caramelo dormia aos seus pés. O silêncio era doce. O senhor folheava um livro enquanto os netos brincavam de roda no quintal. A vizinha olhou para tudo aquilo e pensou que talvez a vida não precisasse de grandes feitos para ser bonita. Às vezes, bastava uma decisão simples. Um passo à frente. Um olhar que não se desvia. Mais tarde, já em casa, abriu o caderno pela última vez naquele mês. Escreveu: "Há exatos 12 meses, vi pela fresta de um muro uma cadela encharcada, cansada, cheia de vida por nascer. Hoje, ela dorme em paz ao meu lado, cercada de amor, histórias e raízes. Nada é pequeno quando é feito com o coração."
Fechou o caderno, apagou a luz e sentou-se ao lado de Caramelo. Passou a mão em sua cabeça, sentiu a respiração leve, pausada, e ali ficou. Sabia que o tempo seguia, que novos ciclos viriam, mas naquele momento, tudo estava completo. Tudo havia florescido. Na manhã seguinte, Caramelo acordou como sempre, caminhou até o portão, observou a rua com seus olhos tranquilos. Depois voltou, bebeu água e se deitou novamente. A vizinha sorriu. Era mais um dia. E isso bastava. Porque às vezes, os maiores milagres da vida são silenciosos. O outono chegou lentamente, pintando as árvores de tons quentes de laranja, vermelho e dourado. As folhas secas dançavam ao vento pelas ruas da cidade, formando tapetes macios que estalavam sob os passos dos moradores. O ar trazia um frescor diferente, como se convidasse todos a desacelerar, refletir e preparar-se para a próxima estação. O jardim comunitário agora exibia seus frutos, literal e simbolicamente. As primeiras colheitas de ervas e legumes plantados durante a primavera enchiam as cestas dispostas na praça, prontas para serem compartilhadas. Caramelo, ainda mais calma, continuava sendo a guardiã silenciosa daquele espaço. Seu pelo castanho claro contrastava com as folhas caídas, e seu olhar suave parecia observar não apenas o presente, mas também o passado e o futuro daquela pequena comunidade. A vizinha e o senhor observavam juntos, sentados no banco sob a sombra do ipê, como o ciclo da vida havia mudado a todos. Não era apenas sobre Caramelo ou a casa abandonada. Era sobre cada um que decidiu plantar algo novo naquele solo. Naquela manhã, uma nova visita trouxe movimento à rotina da vizinha. Um jovem fotógrafo, recém-chegado à cidade, havia ouvido falar da história e queria registrar a trajetória de Caramelo e do projeto Frestas Urbanas em imagens. Sua proposta era criar uma exposição itinerante que poderia viajar pelas cidades vizinhas, mostrando a força das pequenas iniciativas. Ele pediu para acompanhar a vizinha e Caramelo durante alguns dias, capturar momentos simples, e a cadela caminhando pelo jardim, as crianças escrevendo na biblioteca, os encontros no centro comunitário. A vizinha aceitou, ciente de que cada novo passo representava uma sementinha que podia crescer. O fotógrafo revelou um olhar sensível. Em suas fotos, Caramelo não era apenas um cão, ela era um símbolo de resistência, afeto e esperança. Uma imagem especialmente tocante mostrava Caramelo deitada ao lado de uma senhora idosa, ambas olhando para o céu, como se compartilhassem segredos silenciosos. A exposição seria inaugurada em breve, e o convite foi estendido para toda a comunidade. Enquanto isso, na escola, a oficina de escrita afetiva prosperava. As crianças, cada vez mais confiantes, começaram a criar pequenas publicações para distribuir entre os moradores. Contavam histórias de seus avós, de animais queridos, de momentos especiais que haviam vivido. A vizinha incentivava o respeito às diferenças, a valorização das memórias e o poder do afeto para transformar. Ela própria se surpreendia com o quanto havia aprendido ao escutar aqueles pequenos escritores. No entanto, nem tudo era fácil. A vizinha enfrentava um conflito interno que crescia silencioso, sentia que precisava encontrar um equilíbrio entre o cuidado com Caramelo e a vontade de expandir os projetos que já haviam começado. A responsabilidade de manter tudo funcionando, de responder às expectativas da comunidade e da ONG, além dos próprios desejos pessoais, pesava em seus ombros. Às vezes, acordava à noite pensando se estava fazendo o suficiente ou se estaria pronta para os próximos passos. Caramelo, com sua calma natural, parecia entender. Numa tarde fria de domingo, enquanto caminhavam pela praça coberta de folhas, a cadela parou, olhou para a vizinha e deitou-se no banco. Ali ficou, como se dissesse que não precisava correr. Que o tempo era generoso e que a verdadeira força vinha da paciência. A vizinha sorriu, sentou-se ao lado dela e, pela primeira vez em semanas, permitiu-se apenas estar. Naquele mesmo dia, a cidade recebeu uma notícia que trouxe um misto de orgulho e desafio. A prefeitura aprovou a criação de um fundo municipal para apoio a projetos sociais que envolvessem idosos, crianças e animais. Era uma conquista, resultado do esforço coletivo que havia começado com uma cadela Caramelo e uma vizinha determinada. Mas também significava mais burocracia, mais reuniões, mais decisões difíceis.
A vizinha foi convidada a fazer parte do comitê gestor. Ela aceitou, sabendo que era uma oportunidade para garantir que os valores que haviam guiado tudo fossem respeitados. Porém, a convivência com a política local revelou nuances que ela não conhecia. Às vezes, interesses divergentes, pressões externas e a complexidade das demandas humanas ameaçavam o foco original. A vizinha precisou aprender a ouvir, a negociar, a se posicionar sem perder a essência. Durante uma reunião especialmente tensa, quando parecia que o projeto Frestas Urbanas seria reduzido por falta de verba, Caramelo esteve presente, deitada calmamente ao lado da mesa. A vizinha falou com firmeza, lembrando a todos das histórias que havia ouvido, dos laços que foram construídos, do impacto real na vida das pessoas. Sua voz, serena mas decidida, ecoou no salão e sensibilizou os presentes. O projeto foi mantido e ampliado. Ao longo dos meses seguintes, novas parcerias surgiram. Uma rede de voluntários foi formada, com jovens, professores, profissionais de saúde e moradores engajados. Oficinas de arte, música e cuidados com animais foram organizadas. A biblioteca comunitária recebeu doações de livros e móveis. O jardim ganhou uma estufa para cultivo de plantas medicinais. A cidade se tornou um exemplo de como pequenas ações podiam transformar ambientes e vidas. Mas o momento mais emocionante aconteceu numa tarde de outono, durante a inauguração da exposição fotográfica do jovem fotógrafo. A praça estava cheia, pessoas de todas as idades se reuniam para ver as imagens que contavam uma história de superação, afeto e esperança. A vizinha subiu ao palco improvisado para agradecer a todos e falar sobre o significado daquela trajetória. Caramelo estava ao seu lado, a pelagem brilhando sob a luz suave do sol que começava a se pôr. Ela falou sobre as frestas que permitiram que a luz entrasse, sobre o poder das histórias para conectar, sobre a importância de nunca desistir mesmo quando tudo parece difícil. No final, uma chuva de aplausos encheu o espaço. Muitas pessoas tinham lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de reconhecimento e emoção. Caramelo, como sempre, abanava o rabo, feliz por fazer parte daquele momento. Mais tarde, já na calmaria da noite, a vizinha caminhou até o quintal do senhor. Encontrou Caramelo deitada sob o mesmo pé de acerola, agora quase sem forças para se levantar. Sentou-se ao lado dela e passou a mão em seu pelo, sentindo a respiração cada vez mais lenta. Não havia pressa, nem tristeza. Havia gratidão. Gratidão por cada passo dado, por cada vida tocada, por cada fresta aberta. Naquela noite, ela escreveu no caderno: "O legado não está nas grandes obras, mas nas pequenas sementes que plantamos." Caramelo me ensinou que o amor paciente transforma tudo ao redor, e que cada gesto, por menor que pareça, tem poder. Enquanto houver frestas, haverá luz. Ela sabia que o tempo se aproximava para uma nova etapa. Mas também sabia que aquela história continuaria viva, em cada palavra escrita, em cada sorriso compartilhado, em cada olhar de carinho que surgisse em uma praça qualquer. O inverno chegava devagar, trazendo consigo manhãs geladas e noites estreladas que pareciam sussurrar segredos antigos. As árvores do jardim comunitário haviam perdido quase todas as folhas, mas em seus galhos nus repousava a esperança de uma nova primavera. A cidade, silenciosa em sua rotina de fim de ano, refletia um tempo de mudança profunda e serena, como se tudo o que havia sido vivido se preparasse para um desfecho especial. Caramelo, já com o pelo mais ralo e a respiração tranquila, continuava a ser a alma daquele lugar. Apesar do corpo mais frágil, seu olhar mantinha a mesma serenidade e ternura de sempre. A vizinha estava ao seu lado a maior parte do tempo, sentindo a força silenciosa daquela amizade que ultrapassava palavras. Os dias tornavam-se mais curtos, mas a luz que emanava daquele laço aquecia os corações ao redor. Naquele dia, a comunidade se reuniu para celebrar o aniversário de 1 ano do projeto Frestas Urbanas. O centro comunitário estava decorado com fotografias, desenhos, cartas e livros feitos pelas crianças da oficina. Havia música, risos e um sentimento profundo de união. A exposição do fotógrafo itinerante circulava pela cidade, e as pessoas vinham de longe para conhecer a história da cadela Caramelo que transformou um bairro inteiro. A vizinha, emocionada, sentou-se ao lado do banco onde Caramelo repousava.
Olhou para o céu azul e lembrou de quando encontrou a cadela grávida naquela casa abandonada, encharcada e vulnerável. Naquele momento, parecia impossível imaginar que um ano depois estariam ali, celebrando não apenas a vida daquela cadela, mas uma comunidade inteira que havia se reerguido com amor, dedicação e pequenas ações. Enquanto as crianças cantavam uma música composta especialmente para Caramelo, a vizinha sentiu uma presença. Uma senhora idosa, que havia passado meses afastada por problemas de saúde, se aproximou com passos lentos e um sorriso radiante. Ela agradeceu, emocionada, por tudo o que o projeto havia feito por ela e por tantos outros. Disse que Caramelo foi a luz que a ajudou a superar dias difíceis, que a cadela e o projeto resgataram sua vontade de viver e se conectar novamente. Naquele momento, a vizinha entendeu que o milagre que acontecerá não era apenas o nascimento de uma nova vida, mas o renascimento de uma cidade inteira. Cada gesto de carinho, cada palavra escrita, cada planta cultivada era uma peça daquele quebra-cabeça que agora se completava com beleza. Nas semanas seguintes, as mudanças no ambiente se tornaram ainda mais visíveis. O jardim comunitário florescia mesmo com o frio. O IP, testemunha silenciosa de tudo, já preparava seus botões para a primavera. As ruas limpas, as pessoas sorridentes, os animais que circulavam livres e protegidos. Era um ciclo de vida, de cuidado e de esperança. Caramelo, apesar dos sinais do tempo, ainda caminhava com a dignidade que a caracterizava. A vizinha organizou uma pequena cerimônia para celebrar sua trajetória, convidando todos que haviam sido tocados pela história. No centro da praça, um banco novo foi instalado, com uma placa que dizia para Caramelo, que nos ensinou o valor da esperança e do amor. A cerimônia foi simples, mas cheia de emoção. Crianças entregaram flores, idosos contaram histórias e a vizinha falou sobre o verdadeiro significado daquele momento, e não era um ponto final, mas um convite para continuar cuidando, amando e acreditando. Caramelo estava ali, deitada tranquila, cercada por aqueles que se tornaram sua família. Durante uma dessas tardes, a vizinha sentou-se no banco ao lado de Caramelo e abriu seu caderno. Escreveu lentamente, com as mãos um pouco trêmulas, mas o coração cheio de gratidão. Hoje celebro não apenas uma vida, mas um legado. Caramelo me ensinou que os maiores milagres acontecem quando abrimos espaço para o inesperado, quando cuidamos com paciência e quando acreditamos no poder da comunidade. Cada passo dado, cada desafio superado, cada lágrima e sorriso foram sementes que floresceram aqui, em nossa terra, em nossos corações. Naquela noite, o céu estrelado parecia ainda mais brilhante, como se o universo celebrasse junto àquele momento. A vizinha, com Caramelo adormecida ao seu lado, sentiu uma paz profunda, um sentimento de missão cumprida e ao mesmo tempo de esperança para o futuro. O último obstáculo surgiria inesperado. Durante uma forte tempestade que durou várias horas, parte do muro do antigo casarão desabou, revelando segredos esquecidos. Documentos antigos, cartas e objetos que pertenciam a famílias que um dia viveram ali foram encontrados. Ao invés de um problema, aquela descoberta trouxe uma nova oportunidade. A comunidade decidiu criar um pequeno museu local, um espaço para guardar memórias, histórias e preservar a cultura da região. A vizinha assumiu a tarefa de organizar o acervo, envolvida por um sentimento de dever e carinho. Cada item encontrado era uma janela para o passado, uma peça que ligava as gerações. Caramelo, mesmo cansada, acompanhava a cada momento, como se fosse uma guardiã silenciosa daquele novo capítulo. A nova etapa trouxe desafios, sim, mas também fortaleceu ainda mais os laços. Pessoas que antes mal se cumprimentavam agora trabalhavam juntas, compartilhavam conhecimentos e sonhos. O que começou com uma cadela grávida presa numa casa abandonada transformou-se numa rede de afeto e cuidado, onde todos eram protagonistas. No último dia do inverno, enquanto a primavera se anunciava no horizonte com o perfume das flores e o canto dos pássaros, a vizinha e Caramelo caminharam pelo jardim. O ar estava fresco e úmido, carregado de promessas. As crianças brincavam, os idosos conversavam no banco novo, e a praça pulsava a vida. Caramelo parou, olhou para a vizinha com olhos brilhantes e abanou o rabo, como se dissesse, estamos juntas até o fim. A vizinha sorriu, acariciou seu pelo e respondeu com a voz embargada de emoção, sim, querida amiga. Até o fim e além.
Assim, a história de Caramelo e da vizinha que nunca desistiu chegou a um capítulo feliz e emocionante, mas não a um fim definitivo. Pois o verdadeiro milagre não é apenas sobreviver às tempestades, mas florescer apesar delas, e encontrar na simplicidade do amor a força para transformar o mundo. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o apartamento, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.